Quem nunca foi pego de surpresa por um resfriado ou exagerou no apetite, teve má digestão e encontrou a solução para o desconforto num chá caseiro, feito na hora. Chás são feitos de plantas medicinais, mas só curam quando preparadas corretamente. Elas podem estar no quintal de casa, nas florestas, lavouras, nas prateleiras do mercado ou na farmácia, como fitoterápicos. São plantas que fazem parte da nossa vida. Ninguém escapa. No programa desta semana, vamos mostrar como as plantas medicinais podem agir no nosso organismo. Você vai conhecer história de gente que atribui a cura de doença ao consumo de algumas espécies naturais. O Meio Ambiente por Inteiro viaja nesse mundo verde, que acompanha a população em todo o processo evolutivo. Voltar no tempo é saber que há séculos atrás as pessoas lidavam com conhecimento popular, experiências passadas de geração em geração, forma popular de buscar a saúde e a cura, sem passar por farmácias ou produtos feitos pela indústria. O uso das plantas medicinais é tão antigo como a história da humanidade. No passado, existia uma figura social que era o médico do grupo, daquela sociedade. Esse médico ele não tinha uma ação apenas curativa, terapêutica do ponto de vista clínico. Ele tinha uma ação de equilíbrio psicossocial. Ou seja, ele contribuía para que as sociedades funcionassem melhor, as relações entre as pessoas fossem mais equilibradas. Talvez você nunca tenha pensado. A sua casa pode ser cercada de plantas medicinais. Quer ver alguns exemplos? O limão, todo mundo tem acesso fácil a ele. É barato e rico em propriedades medicinais. Dependendo da espécie, limão pode ser calmante, digestivo, anti-inflamatório, além de conter vitamina C. Ele é indicado para problemas gástricos, respiratórios, problemas de pele, reduz o ácido úrico, reequilibra o intestino, combate as náuseas e, de quebra, é uma das frutas mais refrescantes das espécies. Outro exemplo que você deve ter guardado na cozinha, no meio dos temperos, o alho. Ele pode ajudar no tratamento de bronquite, asma e hipertensão arterial. Dizem que um chazinho de alho com mel, por exemplo, ajuda muito a curar gripes e resfriados. Esses são apenas alguns exemplos. As plantas medicinais, na verdade, é um universo global. Ou seja, em todos os cantos do planeta você tem vegetação. E todos os indivíduos vegetais têm potencial medicinal. A Organização Mundial de Saúde estima que entre 65% e 80% da população de países em desenvolvimento dependem de plantas medicinais para tratar doenças. O Meio Ambiente por Inteiro foi conhecer o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. O lugar é ligado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A unidade é pioneira na capital federal no tratamento de plantas medicinais. Conhecemos um viveiro que há mais de 30 anos abriga dezenas de espécies. Uma pessoa que está com alguma doença, ela procura vocês, por meio de uma planta, ela consegue acabar melhorando o quadro de saúde dela? Aqui nós temos algumas peculiaridades. Temos pessoas que já vêm e solicitam a planta, então ela já sabe, já tem aquele conhecimento. Tem a planta, então ela leva essa planta, é registrada, é feita estatística, né? Há 6 anos, a Isabela, que é farmacêutica e bioquímica, recebe grupos de estudantes para explicar tudo sobre o acervo vegetal do centro. Aqui é o nosso berço, em que produzimos todo o elenco da Farmácia Viva para a produção de fitoterápicos e também uma variedade maior de plantas, porque a gente recebe diversos alunos, do jardim ao nível de pós-graduação, doutorado, mestrado, e é um local de identificação de plantas, de estudo de plantas medicinais, além da produção de fitoterápicos. O nome científico dela remete aos espinhos. Isabela apresenta as características de cada planta e fala dos benefícios. Esses futuros técnicos de enfermagem ganharam hoje mudas de Ora pronobis, uma planta alimentícia não convencional e medicinal. É uma planta que a gente pode estar inserindo na alimentação, na omelete, com suco verde, na salada, junto com o feijão. É uma planta que tem muita proteína, muito ferro, uma planta que tem
triptofano, que é o precursor de serotonina, então melhora o nosso humor. O que você aprendeu hoje? Aprendi que poucas doenças, poucas patologias que realmente não pode ser tratada com fitoterapia, com homeopatia. E aqui deu para a gente compreender bem que existem diversas outras possibilidades de tratamento. Para vocês que são futuras técnicas de enfermagem, qual que é a importância de conhecer um pouco mais sobre o mundo dessas plantas aqui? Pelo fato dela ser um medicamento para tratar várias doenças, até mesmo doenças mais graves, né? Como câncer. Você sabia de tudo isso já? Não conhecia nada de plantas. É bom a gente ter sempre na nossa casa, conhecer, né, para que serve antes de estar ingerindo ou estar utilizando elas. E é muito bom para a nossa saúde e para a nossa vida, né? A importância de um espaço como esse é promover a saúde em um custo baixo, né, através do conhecimento popular desses saberes e oferecendo as práticas integrativas, né, junto à comunidade aqui na promoção da saúde e na atenção básica. Mas o mundo verde enfrenta algumas armadilhas montadas pelo próprio homem. As plantas medicinais sofrem com um problema que nós mostramos com frequência no meio ambiente por inteiro: desmatamento. O Cerrado, por exemplo, perdeu mais da metade da cobertura vegetal nas últimas décadas, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Muitas plantas medicinais morreram, algumas espécies correm risco de extinção. Com a expansão da agricultura, das cidades, das rodovias, vai impactando no desmatamento da floresta, né? Ou do cerrado, ou da floresta amazônica, da Mata Atlântica, e com isso vai se perdendo muito dessas populações tradicionais e dessas plantas medicinais. Apesar do cenário ser preocupante, o professor de engenharia florestal do UNB há 32 anos explica que há uma saída. A maioria dessas plantas medicinais, elas podem ser domesticadas. O que é ser domesticada? Elas podem ser plantadas em hortas, cultivadas em hortas, em hortos, em viveiros. No próximo bloco, a gente continua falando de plantas medicinais. Você vai conhecer a história de uma mulher que encontrou na natureza a cura para um problema nas articulações. A gente volta já. Plantas medicinais são joias de grande valor cultural. Muitas continuam escondidas, desconhecidas da ciência, mas todas são protegidas pela Lei da Biodiversidade, número 13.123, de 2015. Conhecida como Marco da Biodiversidade, a lei protege o patrimônio genético do país, associando o conhecimento popular às pesquisas e ao desenvolvimento tecnológico. O meio ambiente por inteiro veio até Águas Claras, a 20 minutos da área central de Brasília, para conhecer a história da Francisca. Ela faz parte do grupo de pessoas que convivem com as plantas medicinais desde a infância. Está no DNA da família. Aqui na casa da Dona Francisca é desse jeito. As visitas são recebidas sempre com um chazinho, né? Isso. Esse daqui é de quê? Chazinho da semente de sucupira. Coisa boa. Vou experimentar, tá? Fica à vontade. Aproveitando que é de sucupira, eu vou resumir uma historinha da Dona Francisca rapidamente. Ela estava contando pra gente que tem problema nas articulações. Foi diagnosticada com esporão de calcânio. E na pior fase da doença, ela mal conseguia colocar o pé no chão. As coisas começaram a mudar quando um amigo da senhora apresentou a sucupira. Exatamente. Como é que foi para você isso? Você conhecia a sucupira para esse fim? Não, eu não conhecia a sucupira para esse fim. E esse amigo, na verdade, ele chegou lá em casa e falando sobre esse chá da sucupira, descobriu um remédio ótimo para nós, que ele também tem problemas nas articulações. Foi quando ele me falou do chá da semente de sucupira. O amigo da Francisca já foi logo preparando a bebida e depois de algum tempo veio a surpresa.
Depois de uns 4, 5 dias tomando, eu tive a prova que eu fui no cartório ao subir a escada. Eu me dei conta que estava subindo a escada direitinho, porque eu não dava conta de subir a escada. Francisca perdeu a conta das idas ao médico. Remédios tomava todos os dias. Os remédios não estavam fazendo efeito. Não, remédio. Eu estava fazendo fisioterapia, eu vivia fazendo fisioterapia. Fazia um mês, parava 10 dias, fazia de novo. Aliviava enquanto eu estava fazendo, depois começava tudo outra vez. São 2 meses sem dores. Francisca, que antes andava com muita dificuldade, hoje caminha normalmente. Ela confessa, já não imagina viver sem o chá de sucupira. Aprendeu isso depois de passar um sufoco recentemente. Eu tive uma viagem de emergência, fui a João Pessoa, fiquei 10 dias. E eu esqueci. Deixei embrulhadinho em cima da mesa, esqueci de pôr na mala. E eu voltei a sentir a dor. Começou a sentir a dor de novo. Se ficasse mais uma semana lá... Mais uma semana eu ia ter que pedir para alguém mandar a minha semente. No nosso bate-papo com a Francisca, descobrimos que o pai dela era raizeiro, ganhava vida apresentando às pessoas o benefício das plantas medicinais. Francisca e os irmãos tomam chás desde criança. Aprenderam que a cura de algumas doenças vem da natureza. Meu pai fazia muitos remédios através das plantas. Ele vivia disso, ele ensinava, ele fazia garrafada para tudo. E quando nós éramos crianças, estava com febre, chazinho, para baixar a febre, de folha de eucalipto, por exemplo. Além da semente de sucupira, quando Francisca exagera na comida e sente aquele desconforto que ninguém merece, ela recorre à semente de Marcela. É tomar o chá digestivo que o alívio vem na hora. Aquela feijoada do sábado. Exatamente. Você exagerou. pode levar umas 3 sementinhas dessa no bolso, daí você pode terminar a feijoada, já engole os 3 comprimidos e vai. E funciona mesmo? Funciona. Muito bom, é muito bom. Francisca também nos apresenta a noz moscada e o patchouli. Diz o conhecimento popular que o chá das 2 espécies ajuda a baixar a febre. É melhor usar essas sementes do que recorrer ao remédio? Eu acredito que sim, né? Eu acho que tudo que vem do natural, acho que é melhor, né? As pessoas mais antigas não tinham hábito de ir no médico. Meu pai mesmo já foi no médico já na velhice dele. Ele mesmo se automedicava, vivia a vida com os chás e as sementes. As plantas medicinais, na verdade... Túlio é médico naturopata há mais de 40 anos. Ele explica que hoje muita gente procura o tratamento alternativo quando já não encontra resposta terapêutica na medicina convencional. O médico explica que a fitoterapia, por exemplo, pode ser aplicada em qualquer quadro clínico. Isso faz com que o segmento conquiste cada vez mais adeptos. No início da minha carreira, 40 anos atrás, os números, que se apresentavam eram de 5%, 6% da população que eventualmente procuravam um fitoterapeuta para se tratar. E eram aqueles 5% menos abastados, o pessoal que não podia pagar uma medicina convencional e que usava a medicina tradicional. Atualmente, chega de 45% das pessoas vai nos 2 médicos. Vai no médico convencional e vai no médico tradicional. Então é quase metade da população. Túlio também fala sobre uma triste realidade brasileira, a biopirataria. Para você entender o conceito disso, vamos usar como exemplo o ipê roxo. A planta, segundo o médico, tem um princípio ativo anticancerígeno chamado lapachol. Ele explica que há 15 anos, norte-americanos descobriram os benefícios dessa substância. Você já deve imaginar o que aconteceu, né? Simplesmente começaram a comprar containers cheios, fechados, da entrecasca dessa árvore. E patentearam o lapachol. Então, se um brasileiro quiser extrair lapachol da tintura do ipê roxo e vender no mundo, ele tem que pagar royalties para o laboratório americano. Isso é biopirataria. E diga-se de passagem que o lapachol é um dos anticancerígenos mais potentes que a natureza tem para oferecer. Quando falamos sobre plantas medicinais, é importante dizer que o uso das substâncias naturais deve ser indicado por profissionais que conhecem os segredos da manipulação química para cada doença. Túlio explica que o tratamento convencional alopático não deve ser descartado. Existe um ambiente de confrontação entre a medicina quem pratica a medicina tradicional com quem pratica a medicina convencional, entendendo a medicina convencional como uma medicina moderna, ocidental, né?
E esse ambiente ele é destrutivo, totalmente destrutivo para quem está na ponta do processo, são as pessoas que precisam da medicina, que são os pacientes, né? Então, no dia que esse ambiente acabar e essas duas escolas de pensamento puderem trabalhar juntas, aí o ser humano vai ter dado um passo importante no que significa saúde. Ela tem vários espinhos. No próximo bloco, Bob de Souza mostra como é a rotina em uma farmácia viva. A gente volta já. Trazer para o campo científico o conhecimento popular sobre ervas não é um caminho simples. A fitoterapia é uma espécie de luta de resistência no Brasil. Apesar do esforço de muitos, quase não temos patentes envolvendo itens de nossa biodiversidade, como já vimos no bloco anterior com o ipê roxo. Os soldados brasileiros desse combate por uma terapia com base vegetal vêm das mais diferentes regiões. Você já ouviu falar em farmácia viva? O conceito de farmácia viva foi criado por um cientista brasileiro do Ceará, o professor Francisco José de Abreu Matos. Ele veio a Brasília e trouxe um presente para os cientistas do Distrito Federal. Trouxe esta planta aqui, conhecida por alecrim-pimenta. A função do alecrim-pimenta é combater infecções de pele. Ele não deve ser usado como chá, ele não é comestível, mas na pele é um sucesso. O cientista é conhecido por professor Abreu Matos. Morreu em 2008 e deixou boa parte de seu conhecimento registrado em livros e palestras. A pesquisa familiar com plantas começou com o bisavô Francisco, no século XIX. Ele registrou um dos 10 primeiros medicamentos feitos no Brasil, batizado por pílula do mato. Neste vídeo da Universidade Federal do Ceará, o doutor em farmácia reclama da falta de farmacêuticos em seu grupo de trabalho. O que eu mais estranho é que não tenha nenhum farmacêutico. Eu tenho alguns agrônomos que trabalham comigo, né? Mas farmacêutico trabalha lá dentro. Até agora eles não apareceram, né? O problema persiste no país até hoje, com poucos investimentos em pesquisas de patentes dos fitoterápicos. Bem, falamos de farmácia viva e agora vamos conhecer um plantio ligado à Secretaria da Saúde do Distrito Federal, onde vários fitoterápicos são produzidos. Plantas que curam milhares no Brasil e pelo mundo afora. Neste núcleo de farmácia, aqui em Brasília, nós temos algumas espécies que são muito valorizadas no tratamento de algumas doenças. O farmacêutico Felipe vai contar para a gente algumas coisas sobre as propriedades dessas espécies. Essa daqui, Felipe, o que é exatamente? Esta planta, uma planta arbustiva de Mata Atlântica, é a Cordia verbenácea. Cordia verbenácea. Isso. E popularmente conhecida por? Erva baleeira. Qual é a função dela quimicamente para tratamentos de algumas doenças? Você produz um fitoterápico para que tipo de doença? Bom, dessa planta nós produzimos um extrato que é incorporado em um gel e utilizado para dores musculares, tendões e até mesmo quadros complexos de inflamações articulares. Seria mais ou menos uma planta que tem um papel semelhante ao papel da arnica? Sim, semelhante ao papel da arnica, um anti-inflamatório tópico, para uso tópico. Da pele, né? Porém, essa planta também pode ser utilizada como infuso, em forma de chá. Já a arnica montana não. É importante dizer que a dosagem de qualquer chá precisa ser indicada pelo médico ou farmacêutico que atende o paciente. Doses excessivas intoxicam e comprometem a saúde. Em resumo, chazinho em excesso também pode fazer mal e gerar doenças. Agora, vamos saber quais são as ervas da linha de produção da Farmácia Viva que abastece 22 centros de saúde do Distrito Federal.
Aqui nós temos a erva baleeira, Certo. Cordia verbenácea, o Plectranthus barbatus, o boldo nacional, a Micânia levigata, que é o guaco, a aloe vera, que é a babosa, Lipia acidoides, que é o alecrim pimenta, o confrei, Symphyto officinale, e o funcho, que é o Funiculum vulgare. Que é parecido com a erva doce. Sim, né? parecido. Parente da erva doce, né? São parecidos. Biologicamente, né? Os medicamentos produzidos nessa farmácia viva ficam estocados nessa sala. O campeão da demanda é o xarope de guaco. Com certeza, você ou alguém de sua família já ouviu falar dessa planta. Quem nunca teve uma tosse, o peito cheio, e aí a titia ou a vovó recomendou um chazinho caseiro. E que chá era esse? Esse daqui, o guaco. Propriedades químicas e curativas bastante conhecidas. Tanto que o governo federal acabou de lançar um chamamento para cientistas e pesquisadores para que obtenham dados de desenvolvimento para plantas medicinais e fitoterápicas. O guaco está na lista. O Felipe, que trabalha com essas plantas há muito tempo, vai contar para a gente qual é o efeito do guaco exatamente na saúde humana quando alguém está com algum probleminha respiratório, de tosse, Felipe. Esse xarope é indicado para tosse produtiva. A planta, nesse caso, é a Micânia levigata, que nós temos aqui na farmácia viva. Como a tintura e o xarope possuir açúcar e a tintura por possuir álcool, um público não pode fazer uso, o público de diabéticos. Então Sim. A farmácia viva ainda dispõe do sachê desta planta seca e triturada para uso como infuso, para aquela população que não pode fazer uso nem do xarope, nem da tintura. De uma planta que cura tosse forte, vamos para outra, que ganha altura com facilidade e ajuda na digestão. Bem cuidadas, as plantas vão oferecendo folhas e vão sendo colhidas, e elas podem chegar a essa altura, mais de 3 metros. Esse daqui é o boldo nacional. Amargo. A planta tem uma florada roxa e é diferente de outros boldos existentes no mundo. E o Felipe vai explicar para a gente a diferença básica deste produto aqui para o conhecido boldo do Chile. Ele tem uma notícia interessante sobre o boldo do Chile. Nós temos boldo do Chile que cresce no Brasil, Felipe? Eu desconheço. É mesmo, é? Eu desconheço, Bob. Nós temos esse nome, que é o nome popular, Sim. empregado para outras plantas. Sim. Como essa, que é o Plectranthus barbatus, que tem o nome de boldo nacional. Uma folha maleável, Sim. Tá, bem maleável. Ela é como que aveludada. Sim. Tem esse sabor característico que já, digamos, é um prelúdio para a digestão facilitada, que é uma das ações do boldo. Como o tema é aparelho digestivo, que tal conhecermos uma especiaria da farmacopeia? Tão preciosa que também costuma ser confundida no mercado com outro vegetal, que não tem pegada fitoterápica. Essa planta que você está vendo agora, com essas folhinhas pequenas, é conhecida por espinheira santa. Bom, o próprio nome diz, ela tem vários espinhos na formação da folha, nas bordas da folha. São espinhos bastante fortes. Agora, existe uma falsificação no mercado, que é esta planta aqui. Há uma diferença. Dá para realmente a gente notar que a verdadeira espinheira santa, os espinhos são ligados por uma espécie de raminho, né, na extensão final do tecido da folha, e são bastante pontiagudos, todos eles. Desta daqui, que é a falsa, nós não temos este raminho que liga um espinho ao outro. A Maitenus ilicifolia, espinheira santa, ela já tem estudos comprovando sua eficácia terapêutica em casos de gastrite e úlcera estomacal. Sim. Fazendo uso da espinheira, você pode, em um tempo mais prolongado que os medicamentos que estão em drogaria, ter a remissão dos seus problemas. Só que fazendo uso de uma planta que não tem essas ações, você pode aí piorar o seu problema inicial, que é a sua gastrite. E se você quiser fazer o chazinho de espinheira santa, o melhor é adquirir isso de uma fonte confiável, né, Felipe? Sim, é muito importante a gente identificar a planta antes de fazer o uso dela.
Perfeito. Olho vivo, então. A produção dessa farmácia passa de 20 mil unidades ao ano, atendendo a clientela das unidades básicas de saúde. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!